Ok? Gravando. Turma, então, nós falávamos agora há pouco, né, sobre os atos processuais a serem realizados pelas partes, né, e vimos aí que ele acaba gerando efeitos, né, e vinculando aí as partes na sua produção. Dentro dessa perspectiva, vamos agora discorrer sobre os atos processuais praticados pelo juízo, tá? E dentro deste contexto, podemos dizer que temos aqui três atos processuais que se afiguram como principais, né, a ser realizados ali pelo juízo. Nós temos aqui o despacho, tá? As decisões interlocutórias e teremos a sentença, tá? Todos esses três atos processuais disciplinados ali no artigo 203 do Código de Processo Civil, né, que vocês podem, inclusive, fazer a leitura desse dispositivo normativo, tá? Enquanto a gente dialoga aqui sobre eles. Vamos começar, pessoal, sobre a figura do despacho, tá? Que a gente possa compreender ele. O despacho, pessoal, é aquele pronunciamento do juízo dentro dos autos de um processo que não possuem força decisória, né? Que eles estão para o processo no objetivo de promover o seu andamento, né? Promover o seu regular desenvolvimento. Nós temos que pensar o seguinte, né? O processo, tá? Ele, a partir do momento que o autor, né, no exercício de seu direito de ação, promove a quebra da inércia estatal, promove ali, então, né, o que chamamos do exercício regular do seu direito de ação e submete o judiciário à apreciação da lesão ou ameaça ao direito, do qual, inclusive, ele não vai poder se afastar de pronunciar-se a respeito. Naquele momento em que a inércia estatal é quebrada, o processo ele deve se desenvolver por impulso oficial. Isso quer dizer o quê? Que o juiz, mesmo que as partes, né, se abstenham da prática de atos processuais, mesmo que elas fiquem quietinhas lá, né, e não realizem nenhuma movimentação naquele processo, é dever do Poder Judiciário promover o seu regular desenvolvimento, né? É dever do Poder Judiciário fazer com que aquele processo se desenvolva ao ponto que ele tenha condições de ter uma sentença a ser pronunciada naquele caso. Uma sentença que possa resolver ou não o mérito, né? Lembrando que o Código de Processo Civil, ele vai dar preferência às decisões meritórias. Sempre que for possível julgar o mérito de um processo, que se tenha a busca pela solução do mérito, né? Mas o processo, por óbvio, né, em algumas situações, eles terão ali a sua extinção sem apreciação da causa, né? A dor daquele processo ainda não será apreciada. Então, o despacho, ele se concebe muito dentro dessa característica, né? De promover o regular desenvolvimento dos atos processuais. Nesse sentido, pessoal, compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos colocar aqui uma tela para a gente poder escrever um pouquinho. Eu adoro escrever, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa que eu quero. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui. Vamos compartilhar aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo essa tela que eu estou compartilhando aí com vocês, né? E a gente tem, em tese, dentro de um processo, o quê? Nós temos lá a propositura da inicial, né? Que é a petição inicial. Feita a petição inicial, pessoal, o que é que nós temos lá? Nós podemos ter três consequências distintas. O juiz pode receber essa inicial, né? Entender que essa inicial está bem feita, entender que essa inicial preenche todos os requisitos, né, que foram ali estabelecidos e ordenar um despacho, né? Através de um despacho, ele ordena ali a chamada citação do réu, tá?
Ele profere um despacho, percebam que esse despacho é um pronunciamento do juiz dentro deste processo, sem força decisória. E quando eu falo que esse despacho ele não tem conteúdo decisório, é que ele não acarreta em prejuízos, né, para as partes litigantes dentro daquele processo. Né? Ele não resolve uma questão que impacta, né, prejudicialmente para uma das partes litigantes. É essa a perspectiva do conteúdo decisório. Então, ele recebe a petição inicial, ordena a respectiva citação. Mas ele pode receber a petição inicial e verificar que dentro daquela petição, né, existem alguns vícios processuais. Vícios que são passíveis de correção. E aí ele ordena uma emenda da petição inicial. Quando o juiz ele ordena uma emenda da petição inicial, ele não está simplesmente dando um despacho, um mero despacho, né? Ele está, dentro daquele momento, reconhecendo que existe um defeito naquela petição inicial, que existe ali algum vício, e ele acaba se pronunciando dentro deste vício. E isso tem consequências para o processo? Óbvio que tem, né? Imaginem que vocês estão diante, por exemplo, de uma causa que demanda urgência. Né? Uma emenda de uma petição inicial, dentro daquela perspectiva, acarreta prejuízo para as partes litigantes. Ao final, vocês vão ter que novamente corrigir um defeito, né? Vão ter que ali identificar aquele erro que visualizou o juiz, né? E, consequentemente, né, manifestar dentro daqueles autos. Mas pode o juiz também, após, claro, ouvida a parte, né, para que não estejamos diante daquele exemplo que dei lá, né, na aula anterior sobre as chamadas decisões surpresas, entender que ali existe um defeito processual, mas que não comporta saneamento, não comporta correção. E aí nós vamos estar diante de uma situação em que o juiz ele pode, olha lá, indeferir a petição inicial. Tá? Vamos colocar até aqui, claro, sempre, pessoal, dando oportunidade de fala, né? Após a oitiva. Tá? Então, após a oitiva do autor, ele pode ali indeferir a petição inicial naquelas situações, né, em que o processo não comporta correção, o defeito ali apresentado não comporta uma correção. Então, o juiz, né, vamos supor ali que ele recebeu a petição inicial não tem defeitos a corrigir, não tem questões a serem apreciadas, está devidamente ali realizada, e ele ordena a citação do réu. Essa citação no réu, como regra, em processos que admitem a autocomposição, será uma citação para comparecer em audiência. Né? Comparecer em audiência. Aqui nós vemos o princípio da conciliação, né, sendo observado. Audiência. Nós vamos ter o pedido para comparecer numa audiência. Estou observando ali, claro, sempre a possibilidade de autocomposição. Se feita a audiência, as partes não conciliaram, começa a tramitar ali um prazo de 15 dias para que o réu ofereça a sua contestação. Contestação. Feita essa sua contestação, se ele tiver, né, apresentado preliminares, se ele tiver, né, apresentado fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, ou apresentado documentos, tá? Ou, inclusive, apresentado uma reconvenção, tá? Que ele pode contestar e reconvir, ou só reconvir, né? Ou apenas contestar, se ele tiver apresentado uma reconvenção, tá? Para aqueles que não conhecem essa expressão, é uma oportunidade do réu deduzir pretensão em face do autor, tá? Que serão apreciados conjuntamente,
Se isso tiver acontecido dentro do processo, né, será dado a oportunidade de réplica ao autor, também chamado de impugnação, né, por alguns autores. Então, nós temos ali a oportunidade de réplica, de impugnação. Feito isso, o processo volta para o juiz. E o juiz ele pode, naquele momento, dar o que nós chamamos de despacho saneador. Esse despacho saneador, tá, tem o objetivo de verificar quais são os pontos controvertidos dentro da demanda, verificar quais são as provas que devem ser produzidas dentro da demanda e nesse aspecto, tá, as partes serão intimadas a especificar, né, essas provas que vão pretender dentro do processo. Então, tão logo feito ali o despacho de saneamento, nós temos a fase de especificação de provas. E feitas essas especificações de provas, senhores, nós vamos verificar se aquele processo é um processo que demanda designação de audiência, tá? Se é um processo que é necessária a realização de uma audiência, porque tem ali provas a serem realizadas dentro de uma audiência, como, por exemplo, tá, uma situação em que eu tenho que ouvir a parte contrária ou coletar depoimentos testemunhais, né? Então, nós temos ali, muitas vezes, a necessidade de designação de uma audiência. Se ela for designada, nós vamos ter, então, a designação de uma AIJ, que é uma audiência de instrução e julgamento. Dentro dessa audiência de instrução e julgamento, vários atos processuais são realizados. Aqui, dentro de uma perspectiva verbal, né? Os atos processuais são verbalizados, são feitos de forma oral dentro de uma audiência. Claro que, em razão, né, da nossa própria questão cartorária, né, dentro dessa perspectiva de sempre termos ali uma prova documental, todos os atos processuais realizados dentro de uma audiência, ainda que feitos por meio de videoconferência gravada, elas são reduzidas a termo, né? Os atos processuais ali são realizados numa ata, né? Eles vão compor uma ata, uma circunscrição a termo ali. Essa concepção pessoal apareceu aqui que minha internet está dando alguma instabilidade. Vocês ainda estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Pronuncie para mim, me saber e não ficar falando aqui à toa. Tá tudo ok? Professor, Oi. para mim, o senhor parou na hora que falou a questão cartorária. Aí parou. Ah, não, mas eu não falei muita coisa aqui depois disso não, tá? Muito bem. Pela nossa tradição cartorária, ainda que, né, o nosso processo ele seja por videoconferência, como está acontecendo agora nesses tempos de pandemia, né? Nós temos aí audiências feitas de forma virtual. Ainda assim, pela nossa tradição cartorária, é feito o termo de audiência, né? Os atos processuais eles são reduzidos a termo, eles são feitos de forma digitada, temos uma ata ali para o seu registro. Então, as audiências de instrução e julgamento, vários atos verbalizados são praticados, são reduzidos a termos e, se feitos por videoconferência, inclusive, são feitos de forma gravada. Nós temos ali, né, inclusive, depois dessa audiência de instrução e julgamento, a possibilidade, né, caso ela não tenha sido feita de forma oral dentro da audiência, a perspectiva das alegações finais, né? As alegações finais que podem ser feitas por escritas, né, vão representar ali o que nós chamamos de memoriais, tá? E feitos esses memoriais apresentados de forma comum pelas partes dentro dos autos, temos ali o processo indo à conclusão para a sentença, tá? Então, percebam, pessoal, essa construção que eu fiz aqui para vocês é para que vocês tenham a condição de observar, né, dentro de uma estrutura, de uma linha construída, quais são os atos processuais que se realizam dentro de um processo. A maioria destes atos processuais que
dissemos aqui, né, são atos processuais que vão se desenvolver por despachos. O juiz ele vai dando despachos para promover o ato processual. Tá? Não tem a maioria deles conteúdo decisório, conteúdo que prejudica as partes. É claro que, por exemplo, se o juiz, né, ao dar um despacho dizendo partes, especifiquem as provas que vocês querem produzir dentro do processo. Aí vai lá o Enoque, né, nosso aluno aí, e fala assim, ó, eu quero neste processo uma perícia, porque eu acho que essa perícia é importante. E o juiz, né, ao verificar o seu requerimento de perícia, decorrente do despacho que mandou especificar as provas, ele entende que aquela perícia é desnecessária, ele vai dar uma decisão interlocutória, dizendo, indefiro a prova pericial. Né? Isso é uma decisão interlocutória, por quê? Porque aquilo resolve um incidente dentro do processo, resolve uma questão dentro do processo. E aquela decisão do juiz tem conteúdo decisório. Né? Ela impacta o processo. Você, se não apresentar, por exemplo, um recurso contra aquela decisão, perderá a oportunidade de fazer aquela prova que requereu. Né? Então, nós temos ali uma questão interlocutória a ser proferida dentro do processo. A decisão interlocutória, ela resolve incidentes processuais, elas resolvem questões processuais que se diferem da sentença, tá? Se diferem daquele conteúdo final a ser resolvido pelo processo. Né? Vamos imaginar o seguinte, o Enoque, né, ele ajuizou uma ação processual porque ele foi cobrado por uma dívida que ele já pagou. Ele foi cobrado ali por uma dívida que ele já fez o regular pagamento dela. E além dessa cobrança dessa dívida já paga, ele teve seu nome negativado nos órgãos protetivos de crédito. E o Enoque, né, ele entra com um processo judicial para declarar que aquela dívida é inexistente, que ela já foi saldada, que ela foi paga. Ele pretende, né, excluir o seu nome dos órgãos negativos de crédito, tá? E ele pretende haver uma indenização por danos morais, porque entende que essa negativação indevida feriu de morte ali, né, a perspectiva do seu nome na praça, né, a sua dignidade, a sua reputação como um bom pagador, isso foi afetado. Então ele pretende haver ali, né, uma indenização por danos morais. Acontece que um processo pode durar muitos anos de tramitação, pode durar muito tempo. Como a gente viu há pouco, né, não tem como precisar o tempo de trâmite de uma relação processual. E o Enoque, ele pensa o seguinte, bicho, eu não posso ficar com o meu nome negativado enquanto esse processo está em trâmite, principalmente por uma dívida que eu já paguei. Né? Aquele dano, ele pode ir crescendo e crescendo e crescendo, eu posso ter outras dificuldades de operar no mercado, por exemplo, né? Se meu nome continuar negativado. Então, o Enoque, no momento em que ele entra com um processo judicial, ele vai fazer ali uma solicitação ao juízo, né? Uma solicitação emergencial, que nós chamamos de tutela de urgência. Né? E vai falar assim, senhor juiz, olha aqui, eu tenho um documento que comprova que eu já paguei aquela dívida, né, que eu estou sendo executado. Então, para além daquelas questões que eu pretendo resolver no processo, dentre as quais está o dano moral, tá? Eu preciso de urgentemente resolver a questão da negativação do meu nome nos órgãos protetivos de crédito. Então, eu preciso que o senhor dê uma decisão nestes autos, determinando que o réu, de forma imediata, né, promova a exclusão do meu nome desse cadastro negativo. Tá? E o juiz,
analisando sobre aquela perspectiva a verossimilhança, a plausibilidade de suas alegações, analisando dentro daquela perspectiva, né, aquela comprovação prévia de seu direito que você já produziu dentro dos autos, né, ele pode muitas vezes dar uma tutela, uma decisão de caráter liminar, determinando que a parte contrária, né, ela venha então retirar o seu nome dos cadastros de negativados. Tá? Percebam, pessoal, que o processo, no momento em que o juiz resolve essa questão, resolve esse incidente que ali se apresentou dentro do processo, percebam que ele não deu uma solução in totum do processo. Ele não resolveu toda a questão pendente. Ele resolveu uma questão importante para aquele momento. Ele deu, então, uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória que vai ser diferente da sentença. Lá na sentença, ele pode até confirmar os efeitos dessa decisão interlocutória, mas o objeto que será apreciado na sentença, ele é maior, ele é mais amplo, né? E esse objeto que será apreciado na sentença difere-se, inclusive, daquilo que foi apreciado no curso dos autos processuais. Essa, então, é a diferença da decisão interlocutória para uma sentença, né? A decisão interlocutória resolve uma questão incidental, né? Uma questão pendente dentro do processo que é necessária solução para que a sentença seja dada no futuro. A sentença a ser pronunciada no futuro, ela pode ter, né, duas perspectivas. Ela pode ser uma decisão que resolve o mérito do processo, né? E aí nós vamos ter uma decisão com fundamento no artigo 487 do Código de Processo Civil, ou ela pode ser uma decisão que não resolve o mérito, também chamada decisão, né, que não aprecia ou sem resolução do mérito, que vai se encontrar nas ilhas do artigo 485 do Código de Processo Civil. Tá? São essas decisões. A sentença, então, é aquela decisão que põe fim ao processo, né, propriamente dito, como, por exemplo, as questões que vão resolver o processo sem o exame de mérito, ali listadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, ou uma decisão que tão somente encerra uma fase do processo, né? Onde será submetida posteriormente a uma outra fase, que será uma fase de cumprimento daquela decisão judicial, né? Que será uma fase executiva, né, propriamente dito, uma fase que busca a satisfação daquele direito que foi ali invocado. Então, nós temos ali o encerramento de uma fase processual, né, na pronunciamento do artigo 487 do Código de Processo Civil. Tá? Pessoal, antes de eu fazer essa diferença para vocês, só para mim poder ter uma noção de como que vocês percebem isso, vocês conseguiriam me dizer qual seria uma diferença de um processo que aprecia o mérito e de um processo que não aprecia o mérito no momento de decidir? Alguém conseguiria me falar aqui com poucas palavras, ou até mesmo por exemplos, como isso se apresentaria? Microfone aberto e chat também, para que vocês possam se pronunciar. Vamos lá. Se ninguém pronunciar, eu dou seguimento, hein? Ninguém? Uai, tô achando que vocês estão sabendo demais então, hein? Vamos lá, pessoal. Quando eu falo da diferença dessa perspectiva de uma decisão que vai, né, resolver o mérito ou de uma questão que não vai resolver o mérito, tá?
É preciso que vocês tenham em mente, consigam visualizar, tá? Que aquelas decisões que não resolvem o mérito são decisões, né, que vão se atrelar a aspectos procedimentais do processo. Tá? São questões que vão estar afetas a procedimentos que não foram observados, a vícios que não podem ser corrigidos ou que foram negligenciados pelas partes do processo. Então, nós vamos nos atrelar a questões que envolvem o procedimento. Toda vez que falamos que o processo ele apreciou o mérito, nós vamos estar falando de situações que revolveram os fatos que foram narrados dentro do processo, que apreciaram provas dentro do processo, que o conteúdo, a substância da questão, ela foi posta a exame. É isso que é apreciar o direito material. É isto que é apreciar o mérito de um processo, né? E é dentro dessa perspectiva que nós precisamos entender. Mesmo uma questão que inicialmente pode, né, ser posta como uma questão de cunho processual, né, ela muitas vezes não pode se limitar a esta questão processual e ela vai ser apreciada em seu mérito, como, por exemplo, a questão da legitimação processual, né? Existem muitas coisas que a gente consegue afigurar de plano, né? Uma ilegitimidade, mas existem outras que somente com revolvimento de fatos, somente com apreciação de provas, posso dizer, né, daquela legitimação. Querem ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte: o Vinícius, que está aqui me ouvindo na aula, né? O Vinícius está conduzindo ali um veículo. E tem esse veículo abarroado, né? Se envolve ali num acidente. Um acidente que ele não deu causa. O indivíduo avançou o sinal vermelho e bateu no carro. Ok? E aí o Vinícius ingressa com uma ação judicial, tão somente cobrando nada mais, nada menos do que os danos acometidos àquele veículo. E no momento em que nós vamos avaliar, né, a perspectiva de titularidade patrimonial daquele veículo, percebemos que o certificado, né, de licenciamento e registro daquele veículo está em nome de uma outra pessoa. O veículo é dele, ele comprou aquele veículo, mas, né, por motivos outros, aquele veículo está no nome, por exemplo, da mãe, do pai, da esposa, ok? Está num veículo com o nome de terceiro. Então pergunto, seria o Vinícius parte legítima para pleitear os danos que afiguraram naquele veículo ou proprietário titular de registro naquele veículo? Quem será, pessoal? Eu acho que o proprietário, né? Porque ninguém pode pleitear direito alheio, não é isso? Exato, Nilo. É nessa linha, sabe? É nessa linha. Olha lá, a legitimação, Nilo, aqui, ela se fez presente de plano, tá vendo? Identificado pelo documento do veículo, você percebe que o Vinícius não tem legitimação para verificar ali. Então é óbvio que aquele processo poderá ser extinto, né, sem solução do mérito por uma questão meramente processual. Né? Nós vimos ali que o Vinícius ele não é parte legítima para pleitear aquela ação que está no nome, né, de terceiro. Né? Ele não pode vindicar em nome próprio um direito de terceiro, então ele é parte legítima. Agora vamos imaginar o seguinte, um outro exemplo, uma outra situação. Nós temos duas pessoas que vivem numa união estável. Nós temos, por exemplo, né, duas pessoas, um casal, que vive numa união estável, não possuem
comprovação documental daquela união estável, vivem ali uma união de fato, né? E um desses pares vem a falecer, ok? E em razão do falecimento, o outro, que dependia dele economicamente, eles colaboravam, né, para o proveito do lar conjugal, decide pleitear perante a Previdência Social um benefício de pensão por morte. Um benefício de pensão por morte na qualidade de dependente companheiro, né? E esse indivíduo tem o benefício indeferido. Ele resolve, então, ajuizar um processo perante a Justiça Federal, buscando haver o reconhecimento de sua qualidade de companheiro. O INSS, então, né, na sua contestação, diz o seguinte: você é parte legítima para figurar neste processo, porque você não tem qualidade de dependente, você não demonstrou ser companheiro. Pergunto: tem o juiz condição de plano, dizer que essa pessoa é ilegítima para figurar naquele processo? Ou o juiz somente poderá dizer que ele é parte legítima ou ilegítima se ele aprofundar no exame de provas, verificar o depoimento de testemunhas, analisar o conteúdo probatório? Pergunto, pessoal, tem jeito do juiz analisar de plano ou ele tem que analisar provas dentro deste processo? Pensem aí. De plano, não. De plano não tem jeito, né? Ele vai ter que entrar ali e analisar uma prova, ele vai ter que analisar o depoimento de testemunha, não vai? Sim. Pois é. Percebem, então, que isso foge da perspectiva puramente procedimental, foge da perspectiva puramente processual e já começa a reviver, a analisar a substância do ato em si. Então, se o juiz ele tem que fazer isso, aquela questão ela não se resolve sem mérito. Ele tem que analisar mérito para pronunciar-se sobre aquela questão, ok? Então, para muito além de decorar, né, as previsões consubstanciadas no artigo 485 da CLT ou do 487 da CLT, é entender o que se compreende como mérito e o que se compreende somente como procedimento, somente como processo. Entender? É essa concepção que eu preciso agora, nesse momento, que vocês consigam absorver, que vocês consigam compreender. Ok? Nós temos ainda, pessoal, dois outros elementos que estão no material de vocês. O despacho de mero expediente, né, e os acórdãos, ok? O despacho de mero expediente é um desenvolvimento do processo que pode ser realizado por serventuários que compõem a secretaria. São despachos que, por excelência, não têm conteúdo decisório e vão servir para dar mais dinamicidade, sem necessidade, né, do juízo ter que fazer isso. Que é, por exemplo, né, a juntada de um documento num processo, a mera abertura de vista sobre um documento que foi juntado, né, isso não precisa passar pelo crivo do juiz, né? Isso pode ser realizado apenas pelos escrivães de secretaria, serventuários do processo, por isso denominados despachos de mero expediente, ou seja, de mero desenvolvimento, né? É apenas ali uma burocracia que foi respeitada dentro dos autos do processo. E do outro lado, nós temos os acórdãos. Os acórdãos, eles se assemelham muito, né, à sentença, que é, basicamente, um pronunciamento importante dentro de um processo que vai analisar, né, vai decidir, de fato,
recursos que são ali submetidos ao seu exame. A diferença é do acórdão para a sentença está que aquele acórdão ele vai ser proferido, ele vai ser prolatado por um órgão colegiado, né? E aqui não gosto da definição dada pelo artigo 203 ao conceito de acórdão, porque eles expressamente dizem que o acórdão vai ser decisões de tribunais. Não. Acórdão é decisão dada por um órgão colegiado. Porque, por exemplo, turmas recursais de um juizado especial não estão estabelecidas dentro de um tribunal. Eles estão estabelecidos dentro de uma turma recursal. E a decisão proferida por aquele órgão colegiado é qualificada, é denominada acórdão, né? Então, o acórdão ele não é apenas a decisão proferida pelos tribunais, mas também por turmas recursais, no exame colegiado de uma decisão. A sentença é proferida pelo juiz singular, né? Mas o acórdão é proferido pelo tribunal, ok? Pessoal, com relação a esse ponto da matéria, né? Alguém tem alguma questão pendente, alguma questão para me colocar? Enoque, eu respondi a sua pergunta que você ia me fazer. Esse é o momento. Respondeu sim, ficou bem claro aqui. Não, beleza então, gente. Pessoal, como a gente está dando aí algumas travadas nesse momento, né? Conexão não está das melhores, muito embora a minha não tenha tido interrupções aqui, e a gente já apresentou para vocês um conteúdo bem denso da nossa disciplina. Eu vou deixar o conteúdo da aula 3 para a gente explicar num próximo encontro e a gente fecha aqui hoje, ok? Ok. 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 Beleza, pessoal. Então, boas final de semana aí para vocês, tá? Prazer imenso estar aí com vocês novamente. Espero que estejam gostando do conteúdo, espero que estejam gostando da aula, né? Espero que eu tenha conseguido me fazer claro para vocês aí. Se tiver alguma dificuldade, é só me chamar aí também, tá? Ok. Boa noite a Obrigado. todos. Beleza? Boa noite para Boa vocês, noite. pessoal. Bom final Boa de noite, semana aí. professor. Fique com Deus.